Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, verso 1. Livro de Mateus, capítulo 4, verso 1. O deserto, a palavra, os anjos e o Espírito Santo. Pai Celestial, eu oro por esta mensagem, oro pelos meus irmãos que acompanham desde aqui no presencial, online também. Apresento a minha vida como servo, como instrumento. Reconhecendo minhas limitações, pecados e iniquidades, eu peço, lava-me, perdoa-me, justifica para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. Oro pelos meus irmãos que estão com a mão no arado neste lugar, por aqueles que estão nessa transmissão, recebendo essa palavra, pelos ambientes onde essa mensagem chega, nas plataformas, nas nações, por todos que estão acompanhando, sejam tocados de uma forma poderosa. Espírito Santo, nós recuamos para que o Senhor vá à frente, e eu clamo pela tua intervenção dos teus santos anjos neste lugar, trazendo providência, direção, trazendo, Pai, libertação, toda sorte de ministrações celestiais, venham pela mão dos teus exércitos, e o teu nome seja glorificado, Jesus, e que o Pai Celestial seja revelado pelo Espírito nessa mensagem. Nós oramos e apresento agora, inibe toda ação do mal, todo aquele que veio contra a tua palavra, contra o nosso lar, nossa família, os nossos bens, a nossa saúde, emoções, a nossa vida agora sejam repreendidos, amordaçados, manietados e expulsos para o abismo, ou para onde Jesus determinar. Nada do inimigo permaneça neste lugar, que as dimensões que envolvem esta reunião, sejam agora, Pai, a tua intervenção venha em cada área das nossas vidas, Pai, que cada dimensão que nos envolve nos céus e na terra, dimensão virtual, não importa, o selo do sangue de Jesus nos afaste de toda a transgressão, e a tua luz resplandeça, e que possamos ser guiados por ti, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém, aplauda ao Senhor, faz barulho, esquenta a mão, glorifica a Deus, e os anjos se movam também. Livro de Mateus capítulo 4, Jesus tinha acabado de ser batizado, e ele se sujeita ao ministério de João Batista para que se cumprisse toda a justiça. Jesus já havia sido revelado no seu ministério, aquilo no início de tudo. Ele vai até João e se batiza, e João anunciava o arrependimento dos pecados, e frutos de arrependimento. João confrontava uma geração religiosa, homens pecadores, pessoas curiosas, e eles eram batizados por João no Rio Jordão. Jesus se apresenta ali, ele é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba, não como pomba, e uma voz do céu é ouvida: este é meu filho amado em que me comprazo. Jesus sai do batismo, e vamos lá, Mateus 4 verso 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo no templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Verso 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Verso 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aí. Essa é uma passagem chave no ministério de Jesus, porque remete a um processo na minha vida e na sua vida: o cruzar desertos, as passagens cíclicas da nossa vida para as novas dimensões que Deus tem preparado. Depois de um período de oração, jejum prolongado e solitude, Jesus foi tentado pelo inimigo. O alvo do ataque foi a sua identidade. O argumento usado foi a dúvida. Sempre que seremos questionados na nossa identidade, se estamos fazendo o que Deus mandou, ou se é realmente aquilo que Deus espera. Muitas vezes a comparação e a competição vão ser instrumentos perigosos para tirar você do propósito da sua identidade. E o inimigo usa o velho argumento, que infelizmente dá certo quando as pessoas estão desavisadas, que é a dúvida. A dúvida é acreditar que Deus se engana. A dúvida é acreditar que Deus saiu do controle. A dúvida é acreditar que agora tudo perdeu-se o controle, saímos do caminho, o trem saiu dos trilhos, e agora que nos resta um abismo. São essas ameaças e cenários irreais que cercam as nossas vidas todos os dias. O inimigo questionou a condição que Jesus estava, questionou a condição de ser filho de Deus.
Ele questiona a sua condição e a minha condição. Muitas vezes vem uma opressão, vem um peso, vem uma dúvida, uma angústia. E as 3 áreas de necessidade básicas que envolvem a existência humana foi o que ele usou com Jesus. Eu vou citar para vocês aqui. A necessidade básica de alimento. Transforma essa pedra em pão. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sozinho, teve fome. Ele questiona algo que é uma vulnerabilidade minha e sua. O anseio pelo reconhecimento de habilidades e talentos. Já que é o Filho de Deus, se joga daqui para baixo. Ou seja, você tem como criar um caminho aí. Usa aí o que você tanto sabe para resolver logo o teu problema. E a terceira necessidade básica foi o desejo de exercer o controle sobre o ambiente em que se vive. Queremos da nossa forma, e se sai alguma coisa fora do nosso esquema, já ficamos perdidos. E ele falou, está vendo isso aqui? Tudo isso eu te dou se você prostrado me adorar. Governo, a gente quer governar o casamento, quer governar a casa, quer governar o trabalho, mas é do nosso jeito, e esse é o perigo. Só que eu tenho uma palavra para dar para vocês. Jesus enfrentou o inimigo. Jesus enfrentou o inimigo. Não podemos ignorar que no campo de argumentação o diabo pode levar vantagem se não tivermos o foco na palavra de Deus. O diálogo interno, o questionamento, a dúvida, são os argumentos muito fortes do inimigo. E esse diálogo interno é perigoso. Por quê? A argumentação ela é melhor que eu e você. O diabo conhece muito bem a alma humana, ele é milenar. E ele levou muitas pessoas a derrotas. Precisamos entender que se não colocarmos o foco na palavra de Deus, ele ganha vantagem. Quem lembra daquela parábola da semente, do semeador e da terra? Houve um tipo de terra, temos que lembrar aqui, que fica à beira do caminho. Quando o semeador lança e a pedra fica, e a semente fica à beira do caminho, e as aves vão lá e comem. Na explicação dessa parábola, Jesus fala que quando a gente ouve a palavra de Deus, mas vem o inimigo e arrebata do coração, é aquele que deixou a semente à beira do caminho. E de que maneira ele arrebata do coração? Dúvida. A dúvida faz que a palavra se perca. Isso é algo muito forte. E quando nós não cremos na palavra, nós abrimos um campo para as dúvidas, que constrói uma freeway para a influência das trevas. Uma das melhores rodovias da região do país. A dúvida permite que seja construído um caminho muito amplo para a influência das trevas. Tiago fala no capítulo 4, verso 7, vou apenas citar aqui, ele diz assim, Tiago 4, 7, sujeitai-vos portanto a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e os vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Ou seja, há uma forma como mudar isso. Eu me sujeito a Deus, aí eu posso resistir ao inimigo. Eu limpo meu coração, fico perto de Deus e recebo poder e influência do alto. Quem está comigo, diga amém. Só que nós precisamos escolher que tipo de valores nós estamos firmados. Se estamos firmados nos valores de Deus ou do mundo. Quem estava firmado no valor do mundo estava sentindo um grande abalo. Mas aqueles que estavam firmados em Deus continuam firmes, aguentando a transição, uma mudança, coisas sobrenaturais e a providência, a graça diária. Quem pode aplaudir o Senhor? Porque eu e você temos sido alvo dessa graça. Só que infelizmente pessoas não estão olhando para onde estão bebendo da sabedoria, de uma fonte perigosa, porque ou nós vivemos da sabedoria, bebemos de uma fonte divina, ou de uma fonte demoníaca. Mas a fonte demoníaca não é um veneno, um copo de veneno lá em cima do piano, como diz aquela brincadeirinha. A sabedoria demoníaca, ela vem com argumentos, ela vem com uma distorção, ela vem com elementos que te agradam, mas não é a palavra. Esse é o grande problema. Essa sabedoria terrena, que muitas pessoas estão mesclando, e agora viraram grandes mestres, grandes mentores do Instagram. Nada substitui a palavra de Deus, nada substitui um servo de Deus ungido, que está ali debaixo de uma responsabilidade para te orientar. Muito cuidado, porque aquele que vive pelos valores de Deus, não faz parte e não é parte do reino das trevas. E quando passa um deserto, as trevas não podem reconhecê-lo, porque ele está na presença do Senhor, amém? Jesus usou a arma mais poderosa, quando nós enfrentamos um deserto e ataques de dúvidas, a palavra de Deus.
Eu tive que ficar na palavra em meio às muitas dúvidas que me cercaram, muitas. Eu cito muitas delas aqui no dia a dia, no culto, nesses últimos meses, mas são muitas dúvidas. E recentemente eu sou atacado por dúvidas que querem fazer eu perder o foco do rebanho, do ministério, da região, da minha vida, da minha família. São dúvidas. Só que na palavra eu encontro que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5,8. Se quiser colocar na tela, coloca minha dupla dinâmica. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, para que você entenda isso. Olha lá, vai começar agora no telão, que eles já estão transicionando aqui. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda de derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Ele não é leão, é como? Resistir-lhe firmes na fé. Você não resiste a ele, sabe aonde? No YouTube ou no Facebook, na fé. Certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então, no meio dessa guerra, dessa pancadaria, fica na palavra, porque o adversário, ele joga argumentos, ele tenta emboscar com a tua alma, ele tenta colocar cenários irreais, mas de que maneira nós permanecemos? Na presença de Deus, que nos aperfeiçoa, que nos firma, que nos fortalece e nos fundamenta. O que tem de leão de Deus se levantando no meio dessa estação, o que tem de homens e mulheres renovados na fé, pessoas que recobraram as suas forças, e aquele olhar de lutador voltou novamente, porque se você ficar trancado em casa, você vai ser engolido. Alimento físico de qualidade repõe energia, é muito importante. Energia física, energia mental é muito bom, mas é importante lembrar que nós somos também espirituais. Jesus, naquela debilidade, Ele não deixou a sua natureza humana dominar a natureza espiritual. Pastor, por que você jejua tal e tal data? Porque eu preciso manter meu espírito vivo. Se você quer integridade espiritual, precisa estar perto do sagrado. Mas você não vai para um monte lá em Jerusalém, gostoso, naquele lugar maravilhoso, ouvindo louvores em hebraico, né? Não, é no dia a dia, é lendo a palavra, é ter um teu momento de oração sincera, não importa o lugar e o ambiente, é podendo se separar para Deus, no seu secreto. Quanto mais próximo do sagrado, a integridade espiritual se renova. Quanto mais perto de alimentos que não trazem inflamação, mais a minha imunidade é fortalecida. Quanto mais eu começo a lidar com as minhas emoções e tratar as minhas emoções e nomear as minhas emoções, mais eu vou ter integridade na minha alma. Não vem como uma mágica, não vem por quando você compra pelo Mercado Livre, é você todo dia trabalhando que está comigo. Você é espiritual mais do que você imagina, mais que a plenitude terrena, que as conquistas materiais podem nos levar. Nós ansiamos por uma vida de significado e propósito, de conteúdo espiritual. Por que Davi fala? Mais vale um dia na tua presença do que em outros lugares. O maior rei de Israel, um dos seres humanos que mais viveu a glória de Deus em intervenções, em batalhas. Mais vale um dia nos teus átrios que 1000 em outro lugar. E ele conhecia átrios de palácio, ele conhecia a glória. Porque nós ansiamos por esse conteúdo espiritual. Jesus, Ele nesse deserto, Ele não deixou o seu conteúdo espiritual se esvaziar. E foi tão real que nós vemos a sua debilidade para os anjos servirem Ele no final. Porque havia uma real debilidade, queridos. A única fonte de nutrição que dá a verdadeira vida é a palavra de Deus. E Jesus citou 3 textos no meio de um ataque feroz contra Ele. Quais os textos que você tem citado a todos os ataques e os cenários que você tem enfrentado? Quais textos? Ah, mas diz que tem um estudo que fala disso, que talvez se acontecer aquilo, que parece que há não sei quantas ondas que estão vindo. Eu não estou ignorando a realidade, mas espera aí, do que você vive? Do que diz a mídia ou do que diz o Espírito Santo a você? Eu estou falando para as pessoas que estão aqui buscando a Deus, que nos acompanham, porque querem esse conteúdo espiritual, queridos. Jesus cita Deuteronômio 6,13, Deuteronômio 6,16 e Deuteronômio 8,3, eu vou citar para vocês aqui.
No meio desse ataque, ele citou o que Deus disse. E o que Deus disse se cumpre. Agora, o que eu acho, talvez. O que eu penso, talvez. Mas o que Deus disse se cumpre. A palavra de Deus é eterna. Ela não volta para Ele vazia. Mas ela cumpre um propósito depois que esse propósito se cumpre. É um fruto que Deus colhe com alegria. Quem está comigo? Jesus citou Deuteronômio 6,13, dizendo assim: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Depois ele diz no verso 16: não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. E Deuteronômio 8,3: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, viverá o homem. Que forte isso! Então eu não vou buscar outros deuses. Eu não preciso pedir para Deus provar que Ele é Deus na minha vida. E eu não vivo só desse pão que eu tanto anseio. Há uma realidade, há uma dimensão. É a palavra que dá vida para o meu espírito. É a palavra que sustenta o meu interior. É a palavra que constrói minha identidade. É a palavra que afirma que eu sou livre, são e salvo. Uma das declarações mais frequentes de Atos de Deus no Antigo Testamento é que Ele conduziu o seu povo. Ele está nos conduzindo. Ele te conduz no deserto. Ele não muda, Ele é fiel. Pode aplaudir direito, porque Ele é santo. É o meu conteúdo, é tudo que eu tenho, a palavra. Não tenho estratégia, eu tenho a palavra. O que mais foi declarado no Antigo Testamento é que Ele conduziu o seu povo, Ele conduziu o seu povo, Ele conduziu o seu povo. E agora Deus perdeu? Pegaram Deus de surpresa? Nem um pouco. O desenho de Deus está pronto. Algumas questões são necessárias que se cumpram para que o desenho de Deus aconteça. Amém? Ele usou Ciro como um servo, um imperador, que capturou e levou e submeteu Israel à escravidão. Dário da mesma forma, Nabucodonosor, Manassés, reis ímpios, para que se cumprisse o propósito dele. Quando você entende a dimensão do que te envolve, imagina você ser filho de um grande guerreiro. E quando você anda com esse grande guerreiro, as pessoas, uau, teu pai é um grande guerreiro. Imagina você entendendo a dimensão espiritual, sabendo que você é filho de Deus, que Ele te ama. E não tem coisas, olha, eu tento colocar garantias. É garantia para o voo, garantia para alugar um carro, garantia para fazer um negócio. Teu futuro tem uma garantia, chamada Jesus Cristo na cruz do Calvário, que venceu a morte, ressuscitou e te espera, porque Ele já preparou o lugar. Quer aplaudir? Aplaude, tem garantia para você. Se for o fim, eu estou garantido. Eu estou garantido, você também. Isaías 63:14, ele fala assim: como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso, assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. No meio do cativeiro da Babilônia, sai essa palavra da boca de Isaías, cheio do Espírito de Deus. Ele nos guia, mas o guiar depende da rendição. Ele não guia jumento, nem bode, nem cabrito, Ele guia as ovelhas. Eu dependo dele e você também. Agora, qual a dimensão dessa verdade? Você entende? Mostra o quanto Ele é teu Deus. Tem gente que fala: eu creio, confio em Deus, mas é o dono do seu próprio carrinho e está de motora faz tempo, e Deus do lado, deixa eu guiar. Não, mas eu sei, bate a cara no poste direto. Como o Senhor fez com o seu povo na peregrinação, assim é conosco nesse tempo. Não podemos colocar nada em primeiro lugar na nossa confiança antes de Deus, que é o nosso Pai Celestial. Não podemos cair no erro da reclamação, que é a murmuração, porque isso é muito desagradável diante de Deus. E a murmuração é para o diabo, o que o louvor é para Deus. Quando você murmura, você coloca como se fosse uma estrutura de adoração para o diabo, que você está reclamando. Ainda que existam muitos exemplos, nós podemos errar, como Paulo fala para os coríntios, lá em 1 carta aos Coríntios 10:1, quer abrir, pode abrir, porque esse é um texto muito importante, que fala de 3 erros que nós podemos cometer, e que nos afasta das promessas. 1 carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, tudo é exemplo, tá, queridos? E Paulo fala isso aqui aos Coríntios, 1 carta aos Coríntios 10:1, pode abrir, esse barulho aí é o barulho das espadas. Mas abre no lugar, não fica só fazendo aqui, né? Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar,
e todos foram batizados em Moisés, na nuvem do mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que revelação maravilhosa. Verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Opa, essa palavra a gente já leu aqui antes um pouquinho. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio, como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Esse verso 13 é um fundamento para mim e para você. Antes, com a tentação, dará o escape, com toda a nossa limitação. Deixa eu explicar para você. Esse é o momento que a gente está experimentando muito as nossas limitações. Eu conheço muitos homens de Deus. Semana passada eu tive com uns 15 homens de Deus influentes na nação aqui. E muitos estão passando luta no casamento, nos ajustes, na pandemia e tudo mais. E poxa, é difícil, é o filho que quer estudar, e o vizinho de cima faz reforma, e passa pelos limites, e fica ali naquela adrenalina. Todos nós, não teve lugar que foi, olha, estou dormindo igual um neném. Nós passamos, nós somos humanos aqui, queridos. O fio desencapado, às vezes dá um choque no outro. Só que a tentação ela é humana, mas Deus é tão fiel, que não deixa a gente ser tentado acima daquilo que a gente pode suportar. Então o que você está vivendo agora, você pode suportar, e você pode vencer, e você pode superar, e você pode prevalecer. Se você crê nisso, diga amém. Porque Ele é fiel, Ele dá graça, Ele te dá um escape, para que você possa entender que Ele tem um propósito. E quando nós estudamos aqui, e vimos aqui conforme lemos, prostituição, tentaram a Cristo, murmuraram, cobiçaram, reclamaram. Quando a gente estuda a vida dos patriarcas de Israel, a igreja primitiva, e até mesmo Jesus, nós podemos ver a garantia de Deus, como eu falei. Há uma garantia de Deus em relação a você e a mim aqui. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é a garantia. O nome escrito no livro da vida eterna, quando nós oramos e pedimos, o Senhor coloca, há uma garantia. Existe esse livro, ele não falha. Deus não se esquece, não mente, Ele não perde, não é pego de surpresa. E por isso eu quero aqui confrontar você, dizendo: não deixe o diabo te definir. Tem pessoas que nessa fase estão deixando o diabo te definir. Eu sou desempregado, eu sou o alterado, eu sou não sei o quê. Não deixe o diabo te definir. O diabo queria definir Jesus lá na tentação do deserto. Já que você é filho de Deus, ou se és filho de Deus, eu não tenho que provar nada para o diabo, nem para ninguém, porque Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me perdoou, eu fui lavado, hoje eu estou de pé porque Ele está aqui. Ele habita em mim, habita em você. Aplauda o Senhor. Não deixe o diabo te definir, não deixe o deserto te paralisar, não deixe o cenário do seu coração te enganar, não deixe as circunstâncias falarem mais alto que a palavra de Deus. Mulher, acabou a carne, vamos jejuar, amor, Deus vai mandar o anjo. Eu já vi tantos testemunhos. Posso lembrar aqui, hoje uma cena que me fez lembrar. A gente estava em Gramado, e eu tinha que vim para pregar aqui de tarde, e logo depois do almoço, deixei a Valéria lá com o pessoal que ficou, ela viria depois, e no meio da estrada, vindo por Taquara, a minha boca secou, vontade de comer uma bergamota, só para matar os gaúchos agora, hein? E no meio do caminho eu falei: meu Deus, não tem nenhum tiozinho, nenhum caminhão, nenhum barraco, nenhum pé de bergamota aqui. Mas eu vim seco, vou parar no boteco, vou comprar, em qualquer lugar deve ter. E já vim direto, e não ia dar tempo para ir em casa fazer a palavra, já vim direto para o escritório. Queridos, eu chego no meu escritório, tinha um pacote de bergamotas que foram colhidas naquela mesma tarde. E não era uma bergamota que parecia manjar. Se para você não é fidelidade de Deus, para mim é. Amém?
O Deus que supriu o meu desejo de uma bergamota é fiel para fazer muito mais do que eu espero, que você espera, segundo o Espírito de Deus que opera em você e em mim, amém? Estou falando de detalhe, podia falar de outras coisas, tantas coisas Deus fez na minha vida. Após Jesus ter sido tentado pelo inimigo, ele vence com a palavra, ele vence com os seus lábios. Depois os anjos o serviram. Sabe o que quer dizer? Tem uma situação que a gente, como diz Paulo lá, nas cartas dele, que alguns cultuavam anjos. Está errado, e não estamos aqui cultuando anjo, só que eles precisam ser mencionados. Do início ao fim da Bíblia, a manifestação angelical é tremenda, tremenda. Nesse ambiente aqui existem os anjos do Senhor. Eu queria poder, por um minuto, ser como Eliseu. Eu falo: Pai, abre os olhos para eles verem que maior está ao nosso lado do que aqueles que estão do lado dos inimigos. Um anjo já matou 185.000 guerreiros. Um anjo matou todos os primogênitos do Egito. Um anjo. E sabe por que eu falo isso? Porque Deus estabeleceu, no final aqui da tentação de Jesus no deserto, os anjos o serviram. Diz a Bíblia, os anjos serviram Jesus. Que você possa ter atenção no que eu quero dizer aqui agora. Deus estabeleceu seres pertencentes de ordem celestial, que são os anjos, superiores aos seres humanos em inteligência e poder. Eles estavam presentes na criação do mundo, para se alegrar diante dela, como fala lá em Jó, você pode estudar. Eram originalmente santos, porém antes da criação, alguns se rebelaram contra Deus e perderam essa condição sublime, Satanás e seus demônios. Dois grupos de anjos são citados na Bíblia: Arcanjo Miguel e os seus anjos que têm a tarefa específica de zelar por Israel. O Arcanjo Gabriel e os seus anjos têm a função de transmitir mensagens especiais de Deus aos seus servos. Os exércitos celestiais dedicam-se constantemente a bendizer ao Senhor, e grande parte desses exércitos permanece ao lado de Deus, prontos a obedecer a todas as suas ordens. Vemos na Bíblia que os anjos se revelaram às pessoas que Deus tinha um propósito, pessoas no momento chave, como Abraão e Sara, como Agar, como Ló, como Moisés, Josué, Gideão, Davi, Elias, Daniel, Maria, José, Zacarias, esposo de Isabel, Jesus, Maria Madalena, Pedro, Filipe, Paulo. Quantas pessoas no Antigo e no Novo Testamento os anjos se manifestaram? Em Êxodo capítulo 14, verso 19, quando eles migravam na libertação do Egito, diz a palavra: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. No momento chave de libertação, o anjo do Senhor ia à frente. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Salmo 34, verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor, porque Ele sabe que você precisa e manda um guerreiro dele para a sua vida. Não cultuo o anjo, mas eu sei que eles estão. Eu invoco os exércitos de Deus, sempre. Um anjo do Senhor. Eu já caminhei do outro lado, já no tempo da ignorância. Eu sei que o bicho pega, irmão. E a bagunça não começa com Coca Zero, não. Começa na cachaça, na brincadeira, e o pau quebra e vamos destruir. Só que ao nosso redor está um anjo. Eles são reais, têm papel crucial nos planos de Deus para a humanidade. E nós temos a garantia que não estamos sozinhos. Jesus também garante algo sobre nós, porque se nós temos um anjo ao nosso redor, nós temos dentro de nós o poder sobrenatural do Espírito Santo. Livro de João, capítulo 14, verso 16, quando Jesus está se despedindo, e quando ele fala: não se turbe o vosso coração, não é nem para colocar essa música no final, tá? A música que a Luísa Rosa fez é maravilhosa, você pode assistir depois lá e ouvir. Mas ele falou: vocês estão chateados, estão tudo turbados, tudo angustiados. Não se turbe o vosso coração. E a gente esquece que o Deus Espírito está conosco, a mesma dimensão de poder de Jesus, o outro Consolador. Não colocou: vou dar qualquer Consolador, o outro Consolador. Você sabia que esse corpício teu aí, o meu aqui, é templo do Espírito Santo? Por isso que eu estou diminuindo aí, fechando a boca, dando aquela marchada, e eu ainda caio nos entreveros do doce aí de vez em quando. Confesso que hoje eu peguei uma brincadeira lá, uma colherada de doce de leite que eu trouxe de Minas, com coco, mas uma colheradinha, mas já tomei um chazinho bom da Acmos que leva tudo embora. Deixa eu te falar, pô, estou aqui, ninguém me liga. Sabe quem me liga? Quando liga é só bucha.
A Valéria me cobrando alguma coisa, porque a minha esposa está aqui para me ajudar. A ajudadora cobra mesmo. Minha filha fala, pai, tu não chegou ainda? A Rafa está com o celular, é uma coisa. Um ou outro amigo. E eu não vou ficar revoltadinho. Ninguém me liga. A pessoa só pede, me sugam, parece que eu sou uma vaca. Eu pensei, eu reclamo assim de vez em quando, mas eu já me arrependi publicamente, que o Senhor me perdoe. Eu tenho o Espírito Santo. Ele vem, ele traz luz. Ele vem, ele consola. O Espírito Santo fala com a gente. Ele coloca um louvor, ele coloca uma palavra, ele faz você enxergar uma coisa que ninguém enxerga, ele salta o texto para você olhar de uma forma poderosa, ele direciona você no entendimento, ele traz a paz, ele te cerca com fogo e poder, ele faz você fazer o que você não pode. João 14,16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Presta atenção no que você vê, ouve e fala, porque isso pode ferir o Espírito Santo. Verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cara, a gente tem uma usina nuclear dentro de nós, e a gente fica pedindo, dá para puxar um fiozinho de luz aqui para mim? Ore por mim. Você tem uma usina aí dentro, você tem o Espírito Santo, ele anseia se manifestar na sua vida. Começa a conversar com ele. Está louco? Estou louco mesmo, estou cheio da presença do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não fica mais na terra, começa a andar com Deus, começa a fluir, começa a passar pelo deserto, começa a chamar e Deus responde, começa a orar na direção do alvo. João 16,7 ele fala, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo já está julgado. O nosso adversário, o diabo, Satanás, peludo, fedido, está julgado já era. Você abre Apocalipse 19, já foi julgado, irmão. Só que nós estamos aqui, e nós somos o povo que Deus preparou para essa estação, e às vezes você está no deserto, está aceitando a definição do diabo, tendo que provar que você não tem que provar nada para ninguém, você é filho. Se você não fazer o que você faz, se você não tem que concordar com a terra, você é filho. E essa é a questão que pega para muitos de nós, porque a maioria foi arrebentado pela paternidade. O que é? Virou mulherzinha, vai chorar? Ou então o pai foi ausente, ou não teve pai, ou a mãe abusou emocionalmente. Podia aqui preencher com vocês uma ficha junto, todo mundo chorar e um lamber a ferida do outro. Mas sabe o que você faz com isso? Você coloca os pés da cruz, que se teu pai e tua mãe te recusarem, te abandonarem, o Senhor te recolherá, de Salmo 27, e ali está a fonte da sua cura. Ele coloca o Espírito Santo para você poder se relacionar de uma forma diferente. Quem pode dizer amém? Recebereis virtude ao receber o Espírito Santo, que está sobre vós, e sereis testemunhas. Jesus disse para os seus discípulos, mas não fica isso em Atos, fica hoje sobre nós também. Sabe por quê? O que tem de pessoas desesperadas, esperando algo da sua boca. Mas pastor, eu sou mais que precisa. Exatamente. E às vezes quando você não tem mais nada para dar, o Espírito Santo vem e se manifesta, porque na tua fraqueza o poder de Deus se estabelece. Não é quando você está bonito, shopping Guatemi, nem shopping Guatemi. Eu falo daquela situação, está bem, tem um dinheirinho no bolso, ou no Burger King, no Mac, ou no Bob's. Fica pensando, não é assim. É quando você não tem nada, Deus tem tudo. A tua fraqueza anuncia a grandeza de Deus, a tua impossibilidade anuncia as possibilidades do Senhor, e a fé só trata daquilo que é impossível, porque o possível você não vai identificar Deus. Quem está comigo? Nós temos o Espírito Santo, queridos, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que faz a gente desfrutar da sua pessoa, da sua presença todo o tempo, e Ele nos dá a vitória. Para encerrar, primeira carta de João, capítulo 5, verso 5, o louvor se prepara para sentar do sarrafo, que ninguém está se arrastando aqui, porque está todo mundo cheio do Espírito Santo, ou vai ser cheio, em nome de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 5, a pergunta que ele faz é maravilhosa, quem é que vence o mundo? Abre lá que tem uma galera abrindo, glória a Deus, porque está abrindo a palavra. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então você vence o mundo. O sistema. Tem que vencer na tua mente, no teu coração. É uma luta boa, viu? A briga é boa. O cara é graduado do outro lado, mas você tem o Espírito Santo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica que o Espírito é a verdade. Porque três são as coisas que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Quando você pega a tua Bíblia, querido, não é um papelzinho não, é o que testifica, é o milagre, é a fonte, é o poder, é a autoridade que está sobre as nossas vidas. E três que testificam na terra: o Espírito de novo, a água e o sangue. Estes três concordam num. Você está no deserto? Ou tem enfrentado desertos? A palavra. Os anjos estão aí, mas você tem o Espírito Santo. Feche teus olhos, curve tua cabeça. Pai, muitas questões irreais e opressões e influências nós temos vivido, mas em todas o Senhor tem nos guardado, e não será diferente, porque a tua palavra não mudou e nunca vai mudar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu oro agora, Senhor, para que todos nós que estamos sendo graduados no deserto, passando por lutas, encontrando os nossos próprios limites, possamos ver que a tua palavra é a fonte, a continuidade, e que derruba os decretos amargos, e que cancela as nossas impossibilidades, trazendo as coisas possíveis, eternas, sobre as nossas vidas. A tua palavra é a fonte da direção para aqueles que vencem, daqueles que terminam bem, e daqueles que encerram como bons combatentes da fé. A tua palavra, Senhor, é exaltada no meio do caos. A tua palavra é exaltada, Senhor, no meio do conselho. A tua palavra é exaltada, Senhor, pela própria boca do Filho amado. E nós recebemos da tua palavra as promessas que temos direito, mas também recebemos da tua palavra as nossas responsabilidades que devemos cumprir. Não queremos, Pai, nos omitir mais, não queremos descansar nas desculpas, não queremos, Pai, empurrar as nossas justificativas na nossa debilidade e limitação humana, mas nós queremos nos abrir à tua palavra. E eu peço agora que a tua palavra venha quebrar todos os decretos, todos os cenários impossíveis, todas as mentiras e sofismas das trevas, toda dúvida que foram lançadas, as dúvidas, as mentiras de Satanás e seus demônios, sejam quebrados pela tua palavra. Eu oro agora que a tua palavra estabeleça, seja resplandecida como uma espada poderosa ao nosso redor e à nossa frente. Eu oro agora para que a tua palavra se cumpra conforme o teu querer. Eu peço agora um despertar da tua palavra no nosso coração, na nossa mente. Que a tua palavra seja nos nossos lábios uma arma poderosa contra toda a investida do inimigo. Todo o tempo que ficamos acuados, todo o tempo que ficamos temerosos, Pai, que se cumpra em nós a tua palavra que promete o avanço, o alargar das estacas e o tempo de fortalecimento. Eu oro, Senhor, nesse ambiente, para que os teus exércitos de anjos venham sobre os lares, sobre as empresas, sobre os hospitais, sobre as funções que os teus filhos desenvolvem, sobre os lugares que eles estão espiritualmente. Que os teus exércitos invadam e libertem e quebrem as cadeias e arranquem os cativos. Eu oro, Espírito de Deus, para a porção do nosso espírito transbordar do teu poder, da tua luz, do teu poder. Mais uma vez eu peço que aquele que está passando por um tempo de fraqueza seja fortalecido agora. Aquele que tem enfrentado trevas, que a tua luz resplandeça. E aquele que está enfrentando, meu Deus, adversários maiores, que veja em ti a vitória. E eu peço agora, Senhor, a justiça do alto resplandecendo sobre os lares, resplandecendo sobre as casas, e o peso, o jugo e a opressão pela unção do Senhor seja quebrado agora. Eu peço, Senhor, que os teus exércitos venham recolher a bagagem, o peso, as cadeias que estão sendo quebradas, tudo aquilo que estava prendendo sendo removido agora pelos teus exércitos. Fica de pé no teu lugar, fica de pé você que nos acompanha. Espírito de Deus, aquilo que nós não conseguimos discernir aqui, o Senhor consegue, e o Senhor intercede diante do Pai por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. Senhor, nós não sabemos a nossa verdadeira realidade como o Senhor sabe,
Nós não sabemos a etapa que temos à frente, como o Senhor sabe, mas eu declaro que a ponte do teu poder está estabelecida e caminharemos pela tua palavra. Eu peço agora renovo dos nossos corações, tudo aquilo que era opressão, tudo aquilo que era um peso, que era uma angústia, seja desfeito em nome de Jesus. Levante suas mãos. Espírito de Deus, nos enche da tua presença, do teu fogo, da tua virtude de curar, libertar, restaurar, transformar. Eu oro por cada mão levantada aqui agora, para que seja alvo do teu poder e virtude. Eu declaro sobre todos que nos acompanham também, que recebam dessa virtude em suas mãos agora. Eu declaro: o Espírito Santo se move no nosso meio, glorifica o nome do Pai, glorifica o nome do Filho, e a tua pessoa se move nesse ambiente. Eu peço teus exércitos trabalhando aqui neste lugar, e no lugar dessa transmissão. Você que está com sua mão levantada, diga assim comigo: eu recebo a virtude e a autoridade do Espírito Santo em curar, libertar, salvar, resgatar, transformar, em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, receba a transformação, receba a cura, receba a libertação, receba a presença do Espírito Santo, poder. Santo, Santo é o Senhor, nos enche da tua presença. Santo, forte, e tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Meus inimigos, seus pensamentos estão sendo transformados, suas emoções estão sendo transformadas, o seu físico está sendo transformado, o teu derredor está sendo transformado. Haverá luz e poder e providência, haverá paz e proteção. Receba sobre a tua vida e aplaude e adore o Senhor que é santo. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, toda angústia, todo peso, tudo Ele pode. Confiando, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti e confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. O justo vive por fé. Você se move no Espírito por fé. Você faz as coisas da existência por fé. Você vê um cenário transformado por fé. Não seremos abalados. A unção do Espírito Santo sobre cada um de nós aqui. Os anjos estão trabalhando. Nós invocamos os exércitos do Senhor, na dimensão que nós não podemos interferir, somente eles, para que trabalhe a favor dos lares, das famílias, do trabalho, das necessidades. Pontos vulneráveis dos exércitos venham, e seja desfeita toda ação maligna de demônios, toda sentença de morte, toda sentença de destruição, cai por terra agora, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor, e Ele livra. Santo é o Senhor, a unção do Espírito Santo, marcando pessoas aqui, ativando dons, liberando recursos, marcando com sinais. Pessoas estão se recebendo agora como um fogo em áreas da sua vida, do seu corpo. Deus está trabalhando poderosamente. Pessoas que estavam tristes, não conseguiam ver um futuro de glória, o Senhor está estabelecendo uma nova ponte para a tua vida. Você, quando voltar para a sua casa, para as suas funções, você vai ver que ficou mais leve, mais fácil. É porque o Espírito Santo está à frente. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é. Quando vier
seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A igreja declare, confiando. Não temas, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Não temas, eu sou teu escudo e a tua recompensa. Tu és o nosso escudo e recompensa, socorro bem presente no tempo da angústia. Por isso nós declaramos, Senhor, não seremos abalados. Seremos abalados, confiando em Ti e confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A tua justiça resplandeça e o teu povo se levante, e a alegria do Senhor é nossa força. E você renovado, vivendo as promessas, vidas se chegarão a Deus. Receba, Senhor, a adoração. Seja renovado na tua presença agora. Oh, Senhor. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Você não pode, nem eu, mas Ele pode. Meus inimigos cairão, nosso Deus Eu é te tomo mais pela tua mão direita, eu te digo, não temas, eu te ajudo. Ó Senhor, seja conosco, tua boa mão sobre todos que estão acompanhando. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Meus inimigos cairão, meus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Não serás envergonhado. O Senhor não vai deixar que você se confunda. Toda luta, toda situação, Mais Deus apaga. Ele é fiel. Jesus é grandioso. O Senhor é conosco. Deus é por nós. Levante suas mãos. Pai, renovamos nossa confiança em Ti. E temos a Tua palavra, temos os Teus anjos e a Tua pessoa conosco, Espírito Santo. Nós não seremos abalados, nós avançaremos. E avançaremos com recompensas, porque o Senhor é bom. O Senhor nos alegra como um pai que se compadece. Eu quero abençoar os meus irmãos que estão aqui, os que nos acompanham agora, para que receba essa palavra de renovo, e todo peso, todo jugo, toda opressão, todo pensamento mal seja arrancado agora, e o sangue de Jesus nos lave, e nada fique mais opresso nessa família, nesses ambientes, na nossa casa, nessa igreja, na nossa extensão, em o nome de Jesus. Existem pessoas vindo pela primeira vez e que desejam fazer uma aliança com Deus. Se você crê de todo o teu coração na obra da cruz, você é salvo e você não será abalado. Se você está aqui hoje e deseja confessar com os teus lábios, porque com o coração você crê para a salvação, mas com os teus lábios você confessa para ser justificado, com a mão no teu coração. Se você nos acompanha pela primeira vez e quer fazer uma aliança com o Senhor, se você estava afastado e também deseja se reconciliar com Deus, com a mão no teu coração diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a Tua palavra, e eu confesso que sou pecador, e eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados, porque eu reconheço Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, que veio a este mundo e na cruz do Calvário se entregou por mim, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive. Eu entrego nas Tuas mãos, Jesus Cristo, a minha vida e os meus caminhos, porque eu confesso que a partir de hoje Tu és o meu único Senhor, meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante teu braço onde você está. Se você fez, se você se reconciliou, não importa. Se você está nos acompanhando também pela web, da mesma forma, Senhor, nós oramos agora por todos estes que fizeram esta oração, que entregaram seus caminhos nas Tuas mãos, que reconheceram a necessidade de andar contigo.
mas agora estão diante de Ti. Como igreja, nós abençoamos agora e pedimos: escreve esses nomes no livro da vida eterna, enxerta-os no reino do Teu amor, e Pai, que nada mais o inimigo venha tocá-los sobre suas famílias e lares. As Tuas promessas comecem de uma forma poderosa. Cobre com o sangue do Cordeiro e anula todas as sentenças contrárias. Como igreja, nós os abençoamos e os reconhecemos diante de Ti, em o nome de Jesus, amém e amém. Se você fez, pode aplaudir. Se você fez essa oração, você pode dar o seu nome aqui no final. Boas-vindas estão aqui. E se você fez aí na tua casa, nós temos um plantão, você pode entrar em contato. Queremos te envolver nessa caminhada que é muito importante, amém? Nós temos com todo o coração. Levante seu braço. Nós temos no meio dos desertos a palavra, ao nosso redor os anjos do Senhor, mas dentro de nós o Espírito Santo. Lembra sempre disso. E é isso que te faz vencedor. Aquele que crê, aquele que se move em fé, é o que vence. Amém? Pai, eu quero abençoar cada um agora, todos que estão acompanhando, todos que aqui estão. Cobre-os com teu sangue e ativa essa dimensão de poder nesse mês de estação, que eles possam ver a transformação e provar que os teus anjos estão trabalhando. Mais do que tudo, tua presença, Espírito de Deus dentro de nós se movendo, e que a tua palavra seja o nosso alimento, a fonte de toda a força. Eu quero abençoar os meus irmãos debaixo dessa palavra e despedi-los aqui debaixo da tua autoridade, para que possam avançar e prosperar. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa, que seja toda a vida de cada um de vocês, que vocês possam resplandecer luz e levar muitos ao conhecimento da verdade. Que Deus abençoe e marque vocês poderosamente nessa estação, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Nós seremos